Estamos na Netcom, vamos continuar o nosso trabalho de educação à distância e a disciplina que vamos dar continuidade no módulo 2 agora de técnica de manutenção. Eu sou o professor Sérgio Campos e nós queremos reiniciar essa disciplina falando para que vocês escolham um lugar tranquilo para trabalhar, para que não tenha nenhuma interferência, a faixa de celular, e também mantenham o material para anotações, porque faremos avaliações e é interessante que vocês tenham as suas anotações da própria aula. Tá? Esse módulo 2 ele vai tratar dos diagramas eletroeletrônicos. Quando nós vamos fazer a análise dos circuitos, nós vamos analisar cada circuito no diagrama eletrônico para depois fazermos a análise das placas. E o diagrama elétricos e eletrônicos, eles são definidos como desenhos utilizados em eletrônica para representar graficamente os circuitos elétricos e eletrônicos encontrados em diversos equipamentos eletrônicos. E eles são empregados pela indústria eletroeletrônica, fábricas, empresas, oficinas especializadas, tá, como uma forma técnica de informar o técnico sobre o funcionamento dos circuitos e também dar algumas informações técnicas de componentes. Nesses diagramas, eles proporcionam aos fabricantes um excelente recurso para divulgar seus produtos. O datasheet, que é uma folha de dados também, tem muita informação sobre os componentes, inclusive, vocês quando olharem os datasheets, vocês vão ver que eles sugerem alguns circuitos para que vocês possam fazer a montagem utilizando aqueles componentes que o fabricante desenvolveu para determinadas placas. E eles permitem também aos técnicos e estudantes a compreensão e análise dos diversos circuitos teóricos inicialmente, para depois partir para a parte prática, né? E eles possibilitam também aqueles que trabalham com manutenção uma correta análise, identificação de problemas. Então, essa análise do circuito que nós vamos falar aqui, ela vai nos ajudar bastante aí depois passarmos para a análise da placa, mas sempre depois de ter feito a análise nos diagramas. Tá? Olha só, eles facilitam a localização física dos componentes. Tá? Isso nós vamos ver também o diagrama em bloco. Inicialmente, é interessante que a gente tenha uma ideia do diagrama em bloco, tanto da placa, que a gente vai ver aqui, do circuito todo, como um todo, como também de alguns circuitos integrados, que os fabricantes eles mostram o circuito integrado em blocos. E o que é esse diagrama em bloco? É um desenho, né, no qual um conjunto de circuitos e funções são definidas, são representadas por figuras geométricas. Normalmente é um retângulo e nele, dentro dele, tem escrito qual é a função daquele bloco dentro do circuito. Né? O diagrama em bloco, particularmente, ele é útil quando se quer, por exemplo, apresentar um circuito sem entrar em detalhes. Então, a ideia inicial é que você veja o circuito como um todo, sem detalhes, e depois nós vamos ver o diagrama mais detalhado com a simbologia dos componentes. Ele é útil também para representar e dar a ideia de funcionamento do circuito eletrônico, que está contido dentro de uma pastilha de circuito integrado, aquilo que eu falei. A grande maioria dos fabricantes de circuito integrado, ele mostra o que tem dentro do circuito integrado em diagrama de blocos e também depois com os componentes que formam aqueles circuitos, tipo transistores, resistores, capacitores, etc. Continuando aqui nós vamos ver um exemplo no diagrama de bloco de uma fonte CC. A entrada é representada aqui por um sinal senoidal, que pode ser 110, 127 ou 220 volts. O diagrama de bloco de um transformador, que tem a ideia de abaixar a tensão. O retificador, uma ponte retificadora, que vai transformar o sinal de alternado para contínuo. Aqui o capacitor que vai fazer a filtragem. E depois dessa filtragem vem o diagrama do regulador de tensão, o bloco do regulador de tensão, para que tenha uma saída CC. Então, inicialmente a ideia é essa, mostrar os blocos do funcionamento geral da fonte, sem detalhes. Aqui nós temos a mesma análise, só que de uma fonte chaveada. Então, vejam que ela já é bem mais complexa, ela tem mais blocos,
Então ela tem aqui a parte de entrada, de filtragem, com o dobrador de tensão para 110 e 220, a filtragem, o transistor chaveador, aí vem o transformador. Inclusive nós vamos, nesse nosso estudo dessa disciplina, vamos ver a diferença entre uma fonte linear, que é a anterior, e uma fonte chaveada. Aqui a filtragem novamente e a tensão de saída. Aqui ele mostra a representação de uma realimentação, ou seja, pega uma tensão de saída e traz para controlar o regulador, que é exatamente esse circuito aqui chamado PWM, que vai fazer esse controle para manter a tensão de saída contínua e constante. Posteriormente, nesse curso, nós vamos fazer uma análise detalhada de uma fonte chaveada para saber como é que isso funciona. Aqui é só o diagrama de bloco, para a gente ter uma ideia do funcionamento. Aqui nós temos um diagrama de bloco de um circuito integrado. Então veja só, o circuito integrado ele tem a pinagem dele. Aqui ele tem um pino 1, 2, 3, que não necessariamente segue aqui nesse bloco uma sequência, não é obrigado a seguir uma sequência. Já no CI, no circuito integrado, sim, ele tem uma pinagem dele que tem que seguir uma sequência. Mas no bloco não, é só para representar o que tem dentro dele. Ele mostra um bloco com entrada de dados, um bloco de um oscilador, a parte de comutação, o controle, decodificador, comparador, registrador de deslocamento, a interface, né, que vai ser aqui pode ser de entrada e saída de dados, aqui no caso o drive de saída, aqui a entrada de codificação. Então aqui tem representar a entrada dos dados, aqui a saída. Então tudo isso aqui, na verdade, é um circuito integrado, que é esse TEA 5500. Então o fabricante mostra em blocos o que tem dentro dele para a gente ter uma ideia do funcionamento. Já o diagrama elétrico completo, ele vai ter os componentes mostrando o símbolo deles, como a gente vai ver. Então é um desenho pelo qual todos os elementos dos componentes do circuito são representados por símbolos, indicados com as ligações. Nós vamos ver um exemplo daqui a pouco. O diagrama elétrico completo ele fornece a estrutura completa do circuito. Deve, portanto, retratar fielmente o circuito encontrado na placa. Aí já é uma coisa mais detalhada. Ele apresenta detalhes que dizem respeito ao seu funcionamento, tais como forma de onda, valor de tensão, de corrente, valor de referência, etc. Essas tensões que vêm especificadas são muito interessantes, porque servem de ajuda para a manutenção que vai ser feita com os dados fornecidos pelo fabricante. Somente por meio do diagrama elétrico completo é possível efetuar a análise detalhada do funcionamento do circuito. Aqui nós temos um exemplo de um diagrama elétrico de uma fonte CC, é uma fonte linear. Então a entrada com o transformador, aqui já tem o símbolo do transformador, aqui uma ponte retificadora já tem o símbolo dos diodos da ponte retificadora, um capacitor com o símbolo do capacitor. Então aqui já está o diagrama com a simbologia de cada componente que é utilizado na placa. Esse é um exemplo. Aqui nós vamos ter um outro mais completo, né? Também de uma fonte CC, uma fonte múltipla com várias tensões de saída, só que aqui tem a entrada, o transformador de entrada, o diodo retificadores, fazendo a transformação de CA para CC, o capacitor de filtro, um regulador de tensão fixo, esse 7812 é um regulador fixo, que vai trazer a tensão para cá, para esse capacitor. Então quando a gente vai fazer a análise, vocês vão ver que a gente acompanha a ligação para saber para onde é que vai essa tensão. Do jeito que a gente analisa aqui na placa, nós também analisamos lá. Aqui no diagrama, a gente analisa também na placa. Já aqui tem um regulador que é variável. Esse regulador aqui, ele faz com que essa tensão aqui seja ajustável em função desses valores aqui. Ou seja, a tensão de saída vai ter vários valores de tensão, conforme essa chave S3 aqui. Com o diagrama completo, fica mais fácil entender o funcionamento. E é isso que a gente vai fazer em cada circuito que nós formos analisar, tanto de uma fonte linear quanto de uma fonte chaveada e de outras placas de circuito que vamos fazer análise nesse curso. Aqui nós temos um outro circuito também com os componentes detalhados, o transformador de entrada, a ponte retificadora. Essa fonte aqui é uma fonte variável. Aqui tem um LM317 que também é um regulador variável, ele controla a tensão de saída que vem para cá, para essa saída DC. E esses dois transistores aqui, eles controlam a corrente de saída, com o intuito de aumentar a corrente, para que eu tenha uma fonte com uma corrente maior na saída.
e a tensão é regulada por esse regulador de tensão aqui, LM317. Então, aqui nós temos um diagrama eletrônico completo de uma fonte linear com tensão de saída variável. Pode ser ajustada através desse potenciômetro bem aqui, e esse trim pode também um ajuste fino. Através deste controle aqui do potenciômetro é que a tensão de saída DC será ajustada. Aqui nós temos uma fonte chaveada. Também a entrada, com cada dos componentes representados, a ponte retificadora, o capacitor de filtro, o transformador, o CI bem aqui, ó, que é exatamente o que faz o circuito chamado PWM, esse CI aqui, ó, IC1, é o circuito integrado PWM, que vai controlar um transistor Q1 que tem bem aqui, que é o chaveador, que a gente chama. Essa análise vai ser feita detalhadamente durante o curso. E lá na saída a gente tem a tensão de saída chamada aqui mais B. Essa fonte é uma fonte chaveada. A vista de localização, que também se vê na placa, é um desenho ou uma fotografia mostrando a disposição e a localização dos componentes com as respectivas identificações. Quais são as características dessa vista de localização? Possibilita a localização rápida e eficaz dos componentes contidos na placa de circuito impresso. Tá? Mostramos um exemplo aqui, ó. Aqui tem a placa do lado direito com os componentes e aqui a placa de circuito impresso. Então, essa vista de localização, você consegue saber cada componente, como que ele é colocado na placa. Tem dois circuitos integrados aqui, que aqui tem a pinagem deles no meio, um com 8 terminais, o outro em 14. Dois circuitos integrados, uns que tem 8 pinos, o do meio e o daqui da direita tem 14 pinos. Então a gente consegue rapidamente localizar eles aqui na placa de circuito impresso e depois cada componente que tem aqui, como por exemplo, os potenciômetros, capacitores, resistores, enfim, todos que fazem parte dessa placa de circuito impresso. O diagrama de fiação também é um diagrama que a gente vê nas placas de circuitos. Ele mostra as ligações entre os componentes através de trilhas e ilhas, devidamente identificadas e mantidas, tanto quanto possível, as proporções e posições relativas aos componentes. As placas de circuito impresso, chamada PCI, são consideradas diagrama de fiação. Aqui nós temos um exemplo. Então, essa aqui é uma placa de circuito impresso. Cada bolinha dessa aqui, cada pontinho desse, vai ter um furo na placa, onde vai ficar o componente, e aqui será soldado o componente. Em cada pontinho desse, o componente é soldado. E esses caminhos aqui são chamados trilhas. São exatamente os fios que a gente, quando monta um circuito numa placa protoboard, são fios que a gente usa. E aqui a gente usa as trilhas. Cada bolinha dessa é chamada ilha. É exatamente onde a gente vai soldar o componente. Então, esta é uma placa chamada placa de circuito impresso. Nós vamos aprender a fazer uma dessa neste curso aqui, para depois a gente soldar os componentes na placa. E assim a gente conclui esse módulo aqui e vamos dar continuidade ao módulo 3 em sequência.